Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe a todos de maneira rica, abundante e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando onde quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Você que me ouve do outro lado, que o Espírito de Deus te abençoe, que o Espírito de Deus te dê graça, que o Espírito de Deus desça sobre a tua vida, entre na tua casa, nos teus sonhos, e que todo os teus projetos tornem-se realidade no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem no livro do profeta Isaías, Isaías 54, versículo de número 17, aonde diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usar contra ti em juízo, tu as condenarás. Veja que de cara aqui a Bíblia está nos dizendo que maior é o que está em você de que aquele que contra você tem se levantado. Toda arma forjada contra a sua vida não prosperará. Por quê? Porque aquele que está em você, nada menos que o Deus Todo-Poderoso, é maior do que tudo que tem se levantado contra a sua vida. Aquele que está em você é maior do que todos os seus problemas. Aquele que está em você é maior do que tudo que você está passando. E veja que ele disse no meio do versículo, toda língua que ousar contra ti ou contra você em juízo, tu as condenarás. O que é isso? A Bíblia está dizendo que você tem propriedade, autonomia ou autoridade que te foi concedida pelo poder do Espírito Santo para neutralizar as armas forjadas do adversário. Você tem poder para desfazer as obras do adversário, para destruí-lo, os planos do adversário. Você pode frustrar no poder do Espírito de Deus os planos do adversário, mas o adversário não pode frustrar os planos de Deus na sua vida, porque não é o mundo que tem autonomia sobre a sua vida, mas você tem autoridade sobre o mesmo, que te foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu disse aqui, toda língua que usar contra ti em juízo, tu as condenarás. Ou seja, você tem poder sobre o problema, você tem domínio sobre as armas forjadas do adversário, você deve ter autoridade dentro da sua casa, você deve ter autoridade no seu trabalho, você deve usar autoridade no que você faz, porque sobre você repousa o Espírito de Deus. Repousa o Espírito de poder, o Espírito da glória de Deus sobre a sua vida repousa. E no poder do Espírito de Deus, no poder do Espírito da glória de Deus, você pode frustrar os planos do adversário na autoridade que te foi concedida pelo próprio Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz: toda língua que usar contra ti em juízo, tu as condenarás. Ou seja, as armas forjadas do adversário não podem te atingir, mas você pode neutralizar as armas forjadas do adversário pelo poder do Espírito Santo. Você pode destruir os planos do adversário com relação à sua vida, mas o adversário não pode impedir na sua vida os planos de Deus, porque está escrito, as armas forjadas contra ti não prosperará, e toda língua que usar contra ti em juízo, tu as condenarás. O que é isso? Tu as condenarás. Toda língua que usar contra ti em juízo, está se falando do poder do Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Está dizendo o seguinte, que maior é aquele que está em você, do que aquele que contra você tem se levantado. E pelo poder do Espírito, você é mais forte do que esse problema. No poder do Espírito você pode neutralizar os planos do adversário com relação ao teu trabalho, com relação à sua família, com relação ao seu casamento. Você pode colocar um ponto final, você pode dar um basta, você pode dominá-lo. Você é forte, você pode, você é capaz, você consegue. Você pode ter o domínio, você pode ter o controle, porque as armas forjadas do adversário não podem prosperar contra a sua vida, porque maior é o que está em você do que todos os problemas quais você está enfrentando. Você é mais forte do que todos eles, por conta daquele que você habita, o poder do Espírito Santo de Deus. No final do versículo diz assim:
Esta é a herança do servo do Senhor e o seu direito que de mim procede. Veja, é um direito que procede de Deus com relação a mim e a você que me ouve. É um direito, uma autoridade que Deus tem nos concedido, nos dado, para destruir os planos do adversário e não para sermos destruídos por ele. É um direito que procede de Deus com relação a mim e a você prevalecer contra o adversário e não permitir que ele prevaleça na sua vida. É um direito que procede de Deus com relação a você. Você prevalecer, sair vencedor, vencedora, vitorioso, vitoriosa. Você vencer sempre e não deixar que o adversário prevaleça nem na sua vida, nem na saúde, nem na vida financeira, nem no casamento, nem no trabalho, nem nos seus projetos. O adversário não pode prevalecer, porque não é ele que tem autonomia sobre a sua vida, mas é você que tem domínio sobre ele, o qual te foi dado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esta é a herança do servo do Senhor. O servo é aquele que serve a Deus, né? E o seu direito que de mim procede é um direito que Deus está te dando. É uma autoridade que Deus está te dando. É a autonomia que você está tendo da parte de Deus prevalecer, vencer, ser vencedor, vencedora, vitorioso, vitoriosa, prevalecer sempre, vencer sempre, dominar sempre e não deixar ser dominado. É um direito que você recebeu da parte do Todo-Poderoso. É um direito que te procede da parte de Deus. Deus te dando autonomia para vencer, para prevalecer e não deixar que os problemas na sua vida prevaleçam. Porque maior é aquele que está em você do que os que contra você têm se levantado, né? Diz o Senhor. Ou seja, Deus te chamou para vencer, para ser vitorioso, vitoriosa, para prevalecer sempre, para vencer sempre. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Prevalecer, vencer e dominar e não deixar ser dominado, porque nenhuma arma forjada poderá prosperar contra a sua vida. Basta você entender que você foi chamado para vencer, como diz, né? Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Ou seja, você pode neutralizar os planos do adversário, mas ele não pode impedir os planos de Deus na sua vida, porque você tem autoridade e autonomia para frustrar os planos do adversário e não ele poderá frustrar teus planos no nome de Jesus. Amém? Que você possa refletir e entender que você tem autonomia sobre tudo que está acontecendo e você é mais forte do que tudo isso no nome de Jesus Cristo. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Até a próxima. Forte abraço no nome de Jesus.